Olá, Paulo. Buenas tardes a todos. Pedi permissão para falar em português, para não comprometer as amizades. Bom, nosso texto ele dialoga muito com o livro no conjunto das suas proposições, e nós se dispusemos a discutir a politização das compras públicas de alimento nos governos estaduais do Brasil. Foi construído por Kátia, por mim e por Rafael, que é um estudante de mestrado aqui da Universidade de Brasília, e a gente se dedicou a olhar para o que tem acontecido em nível de estados federativos brasileiros, sobretudo quando a gente pensa em programas de aquisição de alimentos, que é evidentemente uma das grandes vertentes da politização desse debate. O debate da politização das compras públicas, evidentemente, passa por outras esferas, mas no Brasil as compras institucionais, tanto da agricultura familiar para abastecimento escolar ou para abastecimento de outros instrumentos públicos, tem sido bastante evidenciada. Agora, recente, a gente tem aí o processo de desmantelamento disso com a construção do novo projeto chamado Alimenta Brasil, que ainda é uma incógnita, ninguém sabe como vai funcionar. Mas, de toda forma, as compras públicas têm uma capacidade muito grande de influenciar diretamente os sistemas alimentares, pois direcionam, né, suas compras e toda a sua agenda para atendimento de objetivos que a gente considera mais saudáveis. E a nossa pergunta de partida no texto é justamente como que essa politização foi incorporada nessas políticas estaduais. Por ocasião da elaboração do texto, nós já tínhamos praticamente 16 estados brasileiros, dos 26, que tinham alguma modalidade de compras públicas sendo executadas ou com recursos compartilhados com a União ou com recursos próprios. E a gente se propôs, então, a tentar olhar para eles, buscando compreender quais eram os panoramas que estavam postos nesses programas, quem eram os atores e as dinâmicas que esses atores implementavam para fazer essa transição, né, de políticas da esfera nacional para as esferas subnacionais, ou essas adequações, qualquer tipo de dinâmica que acontecesse. Como que isso era colocado na agenda pública também, a gente se interessou bastante em compreender, e aí a gente encontra diferentes processos de construção nesse levantamento, mas a gente praticamente fez 3 tipologias aqui, né, o que a gente chamou de ativismo alimentar dos movimentos sociais da agricultura familiar, que justamente é talvez o grande esforço que existe nos estados brasileiros, dos movimentos ligados à agricultura familiar, ou movimentos próximos às temáticas da agricultura familiar, levarem essas pautas para dentro das assembleias legislativas e para os estados. Um segundo tipo sobretudo, representantes de movimentos sociais que estão em espaços políticos institucionais, então uma relação muito próxima com governos, com legisladores, e, por fim, os próprios gestores que estão nesses espaços por iniciativas próprias, também construindo ou fazendo adequações de propostas ou de legislações, e aí tem variações, né, entre projetos de leis até políticas já implementadas com dotações orçamentárias próprias. Disso tudo a gente tira algumas primeiras conclusões, que acho que ainda exige muito mais aprofundamento, mas que há o predomínio, então, dessas organizações da agricultura familiar, né, nesses vínculos com os atores estatais, nessas dinâmicas. Há uma ausência de outras problemáticas, praticamente ninguém faz conexões entre essas problemáticas da agricultura familiar ou da segurança alimentar e das questões de alimentares como um todo, dessa politização, com as temáticas ambientais, ou com temáticas educacionais, ou com temáticas sociais. Há algumas inovações, por exemplo, uma reconexão da agricultura familiar e do consumo, uma tentativa de aproximação com a economia solidária, algumas experiências bastante frutíferas aí sobre produtos tradicionais. A gente tem uma agenda do Ministério Público chamada Catrapovos, que tem sido colocada em perspectiva, e, em alguma medida, tudo isso se estabelece por tentar suprir a ausência da União, ou, em alguns casos, como iniciativas concorrentes. Então, fica o convite para a leitura do texto. Tem bastante coisa bacana, acho que dialoga bem com o livro. Obrigado pela oportunidade.
obrigado também pela participação da Kátia e do Rafael nessa construção.